Durante 4 dias, empresas agrícolas do país e algumas internacionais participaram do Itaipu Rural Show 2026. No quadro temático, você vai assistir o comentário semanal sobre responsabilidade do sistema FAESC Senar Santa Catarina. Empresa Epagri assume a gestão das casas familiares rurais em Santa Catarina. Um trabalho de campo, de cooperação e amor que passa de geração em geração. O nosso solo é um ser vivo, por isso precisa de atenção. Adubando corretamente garante maior produção. Com fertilizante organomineral, a colheita está na mão. No Fertimais e Cooperene Bio, mais o agricultor tem a solução. Procure na cooperativa da Fecoagro, que é fruto da união. Fertilizante organomineral é o futuro dessa nação. Fertimais e Cooperene Biomais, na base e na cobertura, dão resultado garantido sem contestação. Peça na cooperativa da sua região. No agronegócio, a produtividade é a chave para o sucesso. E para alcançar o máximo potencial produtivo, você precisa do fertilizante certo. Então apresentamos o Cooper Pasto, produto exclusivo da Fecoagro, desenvolvido especialmente para pastagens e gramíneas. O Cooper Pasto Plantio é enriquecido com nutrientes, como cálcio, aminoácidos e magnésio, em uma fórmula totalmente balanceada que estimula o crescimento das plantas, garantindo mais leite e mais carne. Já o Cooper Pasto nitrogenado oferece dupla proteção do nitrogênio, reduzindo as perdas pela chuva e o calor, gerando um volume maior de massa verde. Com o Cooper Pasto você garante mais produtividade e melhora a sua renda. Porque ter um rebanho saudável faz toda a diferença, seja para a bovinocultura de corte ou de leite. Cooper Pasto, o fertilizante exclusivo da Fecoagro, disponível nas versões plantio e nitrogenado. Peça já na sua cooperativa. A vida é feita de ciclos, de paradas inesperadas, de novos recomeços. E assim também será o Cooperativismo em Notícia, que estará de casa nova. Agora na tela da NDTV, a partir do dia 5 de abril, sempre aos domingos e sempre às 8h30 da manhã. No Canal Rural, nada muda. Seguimos aos sábados também às 8h30 da manhã. Prepare o seu coração, porque um novo capítulo começa agora. E acredite na força do seu recomeço. NDTV, aí vamos nós. Nas várzeas e nas coxilhas, a semente brota do chão. Com adubos da Fecoagro, a colheita enche o galpão. Nobre Cooperene mais e Fertimais é a força que aumenta a produção. De Santa Catarina, o Rio Grande com qualidade e tradição. Onde tem agro tem chimarrão, onde tem fertilizante da Fecoagro, tem mais satisfação. Peça nas cooperativas da Fecoagro de Santa Catarina os adubos para a sua plantação. Olá, gente do agronegócio e do cooperativismo. Entender as necessidades do produtor, as dores que ele passa e focar em produtos e tecnologias que visam aliviar a carga de trabalho no campo. Foi assim que, desse entendimento, que o Itaipu Rural Show foi montado. Durante 4 dias, as principais empresas agrícolas do país e algumas até internacionais estiveram em Pinhalzinho, exibindo seu poderio de mercado. Porque é ali, olho no olho, que as coisas acontecem de fato. Estamos de volta e viemos voando. Só assim, para entender o que é o Itaipu Rural Show de fato. Essa vitrine do agro expressa inovação, inteligência artificial, modelos de produção assistida, gestão de propriedades
e em difusão de tecnologias. Que o Itaipu Rural Show se tornou uma vitrine do agronegócio, isso ninguém mais duvida. Basta andar por aí. Com o produtor sedento por informações e olhar atento às novas tecnologias, a feira trouxe para cá dezenas, milhares de oportunidades. Afinal, o que o homem do campo mais quer é continuar competitivo nesse mundo agrícola. A Ipagre, por exemplo, lançou aqui no Itaipu a sua nova cultivar de milho. O SCS 157 Prodígio chega prometendo maior potencial produtivo, podendo gerar 9.900 quilos por hectare, além de outras vantagens super importantes. Ele vai ter uma lavoura que é um pouquinho diferente de um milho híbrido, né? As plantas já não são exatamente homogêneas, então acaba que uma planta é um pouquinho mais alta do que a outra, uma tem um atraso um pouquinho do que a outra, mas na média depois ela emparelha, né? Na época de florescimento ela emparelha e fica, né, florescendo tudo bonito, a época de colheita também é mais uniforme, né? Então para o agricultor algumas diferenças são nesse sentido. Em espaçamento de plantio funciona como? No Prodígio, que é um material novo que nós estamos lançando, ele tem um manejo um pouco diferente dos demais, né? Enquanto os outros, o plantio preconizado é 0,7 entre linhas, já o Prodígio ele já é adaptado a 0,5 ou 0,45. Nós precisamos entender a nossa realidade da região, né, oeste catarinense, Santa Catarina, para propor cultivares que se adaptem à região e que sejam mais produtivas e que também consigam ser mais competitivas, né, na nossa situação local, nas nossas condições edafoclimáticas. Então, assim, esses cultivares eles são trabalhados durante muitos anos, né, para se chegar num cultivar, seja ele de feijão, de milho, né. Agora estamos trabalhando com algumas aveias também aí que estão se destacando e logo vão estar à disposição. A pesquisa Ipagre representa o que o Estado é. Esse estado que é extremamente diversificado, com culturas diferentes, com áreas diferentes, com relevos diferentes. E isso mostra a grandiosidade que é Santa Catarina. Um estado que às vezes enfrenta dificuldades em algumas cadeias produtivas, mas consegue sobressair em outras cadeias produtivas. A Ipagre está dividida em 9 estações de pesquisa e 4 centros especializados. E esses centros especializados eles ficam loteados pelo Estado, estudando diferentes áreas. As estações de pesquisa estudando diferentes culturas em cada área da sua principal cultura. Isso acontece lá em Tuporã com a cebola, isso acontece em São Joaquim com a maçã, em Caçador com a maçã também, lá em Videira com a uva, né? Isso é a Ipagre, essa diversidade que tem. Já a multinacional no Farm apresentou a carinata. Essa plantinha aí, da família da canola, não comestível, usada para a produção de biocombustível de avião. Alguns produtores da região já viveram essa experiência, que tem se mostrado uma boa opção de inverno. Existe toda uma certificação desse produto para chegar lá na Europa, tá? E uma sustentabilidade voltada nessa lavoura. Então o agricultor, para plantar isso, ele precisa mandar para nós os dados da sua área, a gente faz uma análise desse território, não pode ser um problema com risco ambiental, né? A gente vende as sementes e já faz um contrato com garantia de compra dessa produção. Com essa garantia, né, a gente pode exportar esses grãos lá para a União Europeia, onde lá eles detêm a tecnologia de esmagamento, refino do óleo, para chegar no bioquerosene da aviação. Já a Pioneer, ao comemorar 100 anos, apresentou em suas lavouras 3 híbridos de milho. Todos eles focados em alta produtividade, precocidade, adaptação ao plantio, seja do cedo ou do tarde, além de tolerante às principais doenças. E um dos propósitos da pesquisa da Pioneer foi sempre entender qual que é a dor do produtor, o que o produtor precisa, qual que é a demanda que ele tem, para nós entregar os híbridos com a melhor performance, para que o produtor consiga ter a melhor rentabilidade do mercado. Um dos pilares da Pioneer, que rege a Pioneer, é a preocupação com o agricultor, com o nosso cliente final. É ele que nós precisamos satisfazer com rendimento, com produtividade, com os melhores produtos e com a melhor assistência técnica. Temática. Opinião das lideranças do cooperativismo e do agronegócio. No quadro Temática desta terça-feira, vamos acompanhar o presidente do Sistema FAESC-Senar, José Zeferino Pedroso, que comenta hoje sobre a participação nos dias de campo promovidos pelas cooperativas agropecuárias. O sistema CNA, FAESC, Senar
e os sindicatos rurais estiveram presentes em 4 dos principais eventos do agronegócio catarinense nesse ano. Com isso, reafirmamos o nosso compromisso com o fortalecimento do setor produtivo e a proximidade com os produtores rurais. A nossa programação contou com a presença da Carreta Agro pelo Brasil, um investimento da Confederação Nacional da Agricultura que percorre todos os estados brasileiros e que trouxe inovação e tecnologia para os nossos eventos. Foi um sucesso absoluto. A agenda começou no fim de janeiro, no campo agroacelerador da Copérgia, em Jacinto Machado. A estrutura da carreta chamou a atenção com palestras, atividades interativas, ações do programa Saúde no Campo e um espaço imersivo que apresentou a história do agronegócio de forma envolvente, com projeções em 3D e efeitos sonoros. Na segunda semana de fevereiro, marcamos presença agora no Show Tecnológico do Oeste, Tecnoeste, em Concórdia. Mais uma vez, a Carreta Agro pelo Brasil esteve entre os espaços com expressiva participação do público rural. Na abertura da feira, o sistema entregou ao governador Jorginho Melo, juntamente com o Sindileite, um documento com as principais demandas do setor leiteiro, reforçando as ações em defesa da cadeia produtiva. A programação seguiu no Itaipu Rural Show, em Pinhalzinho, um dos maiores eventos do agronegócio do sul do país. A nossa participação foi marcada por forte presença de público e importantes avanços institucionais. Um dos destaques na abertura do evento foi a assinatura do termo de cooperação com a Cooper Itaipu e o Senar Santa Catarina para a realização de 22 turmas do curso de inseminação artificial em bovinos, beneficiando 220 produtores rurais daquela região. Outro termo foi assinado na própria Carreta Agro pelo Brasil, em parceria com a Aurora Coop, o que consolidou o compromisso com o projeto Encandeamento Produtivo 2026, desenvolvido em conjunto com o SEBRAE, Santa Catarina e outros parceiros. Também participamos do Show Tecnológico Cooper Campus, em Campos Novos. O evento representou mais uma oportunidade estratégica para ampliar o diálogo com produtores e lideranças do agro, além de promover o acesso a tecnologias e inovações voltadas ao campo. Além das palestras, das ações do Saúde no Campo e demais atividades da carreta, tivemos um momento especial. Comemoramos os 10 anos da assistência técnica e gerencial, o nosso ATEG, com homenagens a produtores da bovinicultura de corte, bovinicultura de leite e alvinicultura, que tiveram grandes avanços com a iniciativa. A presença do sistema FAESC, Senar e dos sindicatos rurais nesses 4 grandes eventos reforça o protagonismo institucional no cenário estadual, amplia a interlocução com o setor produtivo e evidencia, mais uma vez, o compromisso permanente com o desenvolvimento do agronegócio catarinense. E agora confira os assuntos que vamos ter no próximo bloco. A empresa Epagri assume a gestão das casas familiares rurais em Santa Catarina. Um trabalho no campo de cooperação e amor que passa de geração em geração.
O nosso solo é um ser vivo, por isso precisa de atenção. Adubando corretamente garante maior produção. Com fertilizante organomineral a colheita está na mão. No Fertimais e Coterene Biomais o agricultor tem a solução. Procure na cooperativa da Fecoagro, que é fruto da união. Fertilizante organomineral é o futuro dessa nação. Fertimais e Coterene Biomais, na base e na cobertura, dão resultado garantido sem contestação. Peça na cooperativa da sua região. A Fecoagro é integração e intercooperação. É compras conjuntas de eficiência comprovada. É produção de fertilizantes de máxima qualidade. É comunicação rural e cooperativista. De parcerias com incentivos ao produtor rural. Focada numa gestão séria e comprometida. Sempre promovendo o conhecimento e gerando renda. A Fecoagro é referência em cooperativismo agropecuário de resultados. Fecoagro, praticando e estimulando a intercooperação em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Nas várzeas e nas coxilhas a semente brota do chão. Com adubos da Fecoagro a colheita enche o galpão. Nobre, Cooperene, mais e Fertimais é a força que aumenta a produção. De Santa Catarina, o Rio Grande com qualidade e tradição. Onde tem agro tem chimarrão, onde tem fertilizante da Fecoagro tem mais satisfação. Peça nas cooperativas da Fecoagro de Santa Catarina os adubos para a sua plantação. E nessa segunda parte do programa de hoje, a formação técnica e de qualidade para jovens rurais será o assunto. Lançado o programa de fortalecimento do ensino agrotécnico em Santa Catarina. Depois de assumir as 5 unidades dos CEDUPs agrotécnicos, a empresa EPAGRE também passa a fazer a gestão das 11 casas familiares rurais. O anúncio foi feito no início de fevereiro na sede da empresa EPAGRE em Florianópolis. Veja como foi o evento. Depois de assumir as 5 unidades dos CEDUPs agrotécnicos, a EPAGRE também passa a fazer a gestão das 11 casas familiares rurais de Santa Catarina. O anúncio foi feito no início de fevereiro, na sede da EPAGRE em Florianópolis, ocasião em que o governo do estado lançou o programa de fortalecimento do ensino agrotécnico. É um investimento que nós estamos fazendo, que quando você investe em educação, não é despesa, não é nada mais do que investimento. Nós estamos fazendo investimento porque nós entendemos que as casas estavam muito aquém do que poderiam ser. Aí falando com o presidente Dirceu, falando com o secretário da Agricultura, falando com o deputado, falando com a vice-governadora, nós entendemos, com a Secretaria da Educação, nós entendemos que nós precisávamos fazer com que essas casas tivesse organização, tivesse vida útil, tivesse aprendizado, tivesse um fim específico e não um amontoado de alunos. Então, hoje, nem um ano, a gente está assumindo isso de vez, foi reorganizado, foi criada uma diretoria de ensino na EPAGRE, enfim, para que a gente possa dar a essas casas uma formação adequada para que esses alunos, filhos de agricultores, possam voltar para casa. Esse é o grande objetivo. É prepará-los, formá-los, para que eles possam continuar empreendendo na agricultura. O trabalho da EPAGRE junto às casas familiares será realizado em parceria com a Secretaria de Estado da Educação e também as prefeituras municipais. O principal objetivo é fortalecer a educação básica e o ensino médio técnico, garantindo assim a sucessão familiar no meio rural e pesqueiro. Olha só, a gente está fechando um ano na gestão dos CEDUPs, né, um trabalho que tem engrandecido o papel da EPAGRE no Estado
E hoje a gente comemora a chegada de 11 casas familiares rurais. A Casa Familiar Rural nada mais é do que uma escola num regime de alternância, onde o aluno, o filho do agricultor, o produtor rural, ele fica na casa, na escola, uma semana, dorme, estuda, tem a sua interação com demais colegas, tem o aprendizado, e na outra semana ele volta para o seio da sua família, tentando levar lá para a casa dele, para a propriedade dele, um pouquinho do que aprendeu aqui. E esse regime de alternância, ele permite que ele consiga conciliar a parte de educação formal e profissional com a prática na sua propriedade. E isso é importante, porque isso vai ao encontro de um grande desafio que o Estado de Santa Catarina tem, que é a sucessão familiar. A chegada dessas 11 casas familiares, junto com os seus 650 alunos aproximadamente, vem engrandecer o papel de uma empresa que busca o desenvolvimento de um Estado maravilhoso como o nosso, a nossa santa e bela Catarina. Nós temos um problema em vários países, no Brasil também, em Santa Catarina também, que é a evasão do jovem do campo. Então, esses investimentos no SEDUP e agora nas casas familiares rurais faz com que o governo, reconheça o problema e comece a investir, atacar esse problema de frente, enfrentar ele, para fazer com que o ensino, lá junto com a propriedade, nessa intercalagem, faça com que o jovem, primeiro ele permaneça, e também para a gente poder atrair jovens de volta para o campo, porque é um dos grandes problemas que nós temos no Brasil inteiro, é a sucessão familiar. Eu acho que é uma grande visão integrar EPAGRE e Secretaria de Educação, construindo cada vez mais um ensino de excelência, um ensino onde a prática para os nossos alunos que estão lá dentro das nossas instituições de ensino seja excelência, seja cada vez mais aprofundada. Não tem como a gente desvincular teoria com prática, E essa aproximação da Secretaria de Educação junto com a EPAGRE vem constituir esse trabalho de excelência. Nessa primeira fase, o programa prevê investimentos de 17 milhões de reais nas casas familiares rurais. Recursos que serão investidos no custeio das unidades, aquisição de veículos, computadores, móveis e material didático. E tem mais, há também recursos para financiamento dos projetos produtivos desses jovens estudantes. Isso tudo por meio dos programas Realiza e Conecta Jovem. No projeto Realiza, os estudantes durante os 3 anos estarão elaborando com apoio técnico, com o apoio da família, com também a assistência dos escritórios municipais, um projeto viável tecnicamente, de acordo com a sua realidade e propriedade, e ao final do curso, aqueles que têm interesse em voltar para a propriedade, eles terão um apoio subsidiado pelo governo nesse projeto, que são projetos de até 50 mil reais, onde o estudante tem um financiamento sem juros e pagando em 5 anos, uma parcela cada ano, pagando no prazo, ele tem 50% de apoio do governo do estado. Na propriedade da família Molossi, em Chavantina, Santa Catarina, a suinocultura vai muito além da produção, pois é uma história construída com trabalho, cooperação e amor, que passa de geração em geração. O seu genuíno, junto da esposa, do filho e da nora, vive essa realidade diariamente. Você vai assistir agora a primeira parte dos Elos que Transformam o Cooperativismo, episódio 3, que fala da participação econômica, autonomia e independência. Mais que atividades, a idealização de sonhos. Investir no campo é decidir e acreditar em uma experiência nobre, cujos valores não se podem dimensionar. É a paixão pelo que se faz, é construir e inspirar. A suinocultura sempre foi a atividade da família, desde que eu nasci já era. Que foi uma atividade que, na verdade, foi iniciada pelos meus avós, que são os pais do meu pai, E o meu avô, ele faleceu muito cedo, E aí o meu pai assumiu a responsabilidade jovem e aí deu continuidade a esse trabalho e
da maneira que ele conseguiu, deu uma ampliada, né, na propriedade, o tanto que a área também permitiu, né. Desde pequeno, estimulado e criado no meio dos suínos, né. O pai, a vida dele inteira, praticamente, ele tem 66 anos, desde pequeno também, né. Sempre trabalhou, lidou com suínos, né. E vem passando, né, de geração para geração. Sempre ia acompanhar os dois, né, nas lidas, né, com os suínos, e eu sempre tinha muita curiosidade de entender melhor por que fazia as vacinas, de como que aconteciam as doenças, como que tratava as doenças, como que fazia cirurgia. Então eu sempre tive essa curiosidade e era meu sonho sempre foi fazer veterinária, motivado por isso, por esses questionamentos. Eu fui atrás, né, eu saí de casa e aí eu me formei em medicina veterinária, né? E hoje eu sou professora em medicina veterinária. Adriano reside no meio rural, Franciele na área urbana. A ligação de irmãos se torna ainda mais estreita ao ver a trajetória do seu Genuíno e da Dona Maria. Tímida e ao mesmo tempo realizada com a evolução dos negócios, a matriarca resume a sensação de ver o lado familiar e cooperativo sempre forte. Gratidão, sentimento de gratidão, porque se não fosse a ajuda da família, toda a família, todos reunidos, senão não ia. E a senhora gosta da suinocultura? Me criei no meio dos suínos. Meu pai também já tinha. Trabalhava com suinocultura e depois vim morar aqui, sempre com suíno. No episódio de hoje vamos saber mais sobre 2 princípios: participação econômica dos membros e autonomia e independência. Mas para ilustrar como isso funciona realmente na prática, uma visita até a família Molossi, aqui de Chavantina. Já há uns 10 anos estamos trabalhando com a Alfa, né? E nesses 10 anos nós entregamos toda a nossa produção para a Alfa e nunca tivemos assim problema nenhum, que é muito bom de aproveitar os programas que a Alfa tem para oferecer para o seu associado. Obrigado por fazer parte da família Cooperalfa. Eu que agradeço. Nessa relação construtiva e transparente com a Alfa, o associado destaca um dos maiores diferenciais. A cota capital que o sistema cooperativo tem, né? E se você está numa outra empresa, se tu para de trabalhar, você simplesmente parou e pronto. E ali, então, tem vários objetivos para trabalhar com um sistema cooperativo. O princípio da participação econômica é mostrar para ele que as vantagens que a cooperativa pode proporcionar e gerar no final de um exercício, se a cooperativa não remunerou, não conseguiu remunerar por questões de mercado, é que se gerar sobra, que é um valor residual, que ela faça a distribuição, ou pelo menos faça o rateio proporcional ao movimento de entrega, e isso é feito numa Assembleia Geral ordinária. Sempre no ano seguinte. Seguindo as regras que a Alfa tem, né? Quem sabe no futuro a gente pode receber esse valor, né? E qual que é o seu sentimento em relação a isso? Não, um sentimento bom, né? Tu imagina, né? E que isso é baseado nas vendas e compras, né? De toda a produção que a Alfa tem, vamos supor, depende da movimentação de cada associado. E com o exemplo da família Molossi de Chavantina, associada da Cooperalfa com autonomia e independência, vamos encerrando por aqui o nosso Cooper News SC de hoje. Obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.